Pode ler? Pode. É a mensagem 69, na luz da compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 7. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra não te envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares o assédio sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todo desajustamento, os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Vamos orar. Jesus amigo, mestre de todas as horas, nosso companheiro, amigos espirituais que estão sempre conosco também, nos guiando, nos orientando. Mais uma vez nos reunimos para o nosso estudo das cartas de Paulo. Pedimos que estejamos em condição de entender mais um pouquinho desses ensinamentos que nos chegam através de tanto trabalho e esforço do nosso companheiro Sidney. Que a espiritualidade amiga nos envolva a todos, envolvendo os nossos lares, fluidificando as águas, fluidificando o nosso ambiente, trazendo a paz e tranquilidade, para que essa mensagem chegue aos nossos corações e possamos fazê-las no dia a dia das nossas vidas uma constante. Obrigada, Jesus, por estarmos reunidos e vibramos em favor de todos os companheiros, daqueles que não puderam estar conosco. Vibramos pela nossa criar, os trabalhos que ali acontecem, pela evangelização das crianças, pelos grupos de estudos, o atendimento fraterno, o SOS Press. E todo o trabalho na nossa casa e nas demais casas da nossa cidade possam estar sendo amparados pelo mundo maior. Muito obrigado mais uma vez e permaneça conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Obrigado, Magda. Nada. Aí estamos continuando o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. E nós paramos aqui no versículo 44. Confere? Confere. Esse versículo, ele tem uma mensagem de Emmanuel. Eu até queria começar até um pouco diferente. Ler esse versículo, a gente faz uma interpretação de Emmanuel, depois a gente passa para a interpretação de Paulo. Por quê? Porque a gente vai entrar numa linha de pensamento, conforme a gente está estudando a ressurreição, a gente vai entrar numa linha de pensamento e a gente precisa ter um início, meio e fim, para a gente poder compreender, né, o corpo psíquico, o corpo espiritual, o corpo celeste, compreender Adão, quem foi o primeiro, quem que é o último. Então, assim, a gente precisa fazer esse trabalho para a gente poder compreender. Então, eu vou ler o 44 e aí a gente passa para a mensagem do Emmanuel, que tem nesse versículo. A gente faz a nossa interpretação, a melhor parte, e depois a gente entra no Paulo. Pode ser? Sim. Ok. Então, voltando aqui, o versículo 44, ele coloca, né? Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Ok. Então,
para a interpretação desse versículo 44, nós temos o Vinha de Luz, mensagem 171, chamado No Campo Físico. Só alterar aqui, layout, automático, ok. E aí, Emmanuel aqui, ele vai, o que o Emmanuel nessa mensagem está interpretando aqui? Ele vai comparar a nossa encarnação como uma semente na terra, né? Ele até coloca aqui: a sementeira comum é símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, perfume e cor nas flores, em alimento e riqueza nos frutos. Compreendemos, pois, que a semente não estacionou, rompeu os obstáculos, sobretudo obedeceu à influência da luz, que orientava para cima na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira do seixo que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Então, ele vai, né, só o finalzinho ali, ele vai comparar exatamente como nós tenhamos semeado, né? Que além disso tudo, nós somos uma semente também. Nós semeamos e somos uma semente também. É importante colocar isso, porque esse também é o que Paulo vai nos colocar. Então essa mensagem do Emmanuel ajuda a romper um pouco esse lado mais denso de Paulo que ele está explicando sobre os corpos aqui. Não sei se alguém quiser falar mais alguma coisa da mensagem aí. O que entendeu, o que discorda. Ok, Jane? Tá tudo ok? Magda? Tudo bem. Ok. Tudo bem? A mensagem é autoexplicativa, né? Sim, muito. Foi, Ângela. Que, de certo modo, ele fala também da evolução. A evolução, sim. Porque quando ele fala semente e a evolução dela de acordo com o plantio, né? O cultivo, de certo modo, está também falando o corpo psíquico em sua evolução, chegando ao corpo espiritual. Certo. E um item que Paulo também vai trabalhar, quer dizer, que na nossa interpretação nós iremos trabalhar aqui. Por quê? Porque o que vai ser a evolução que Paulo vai trabalhar? O primeiro Adão e o último Adão. É o que ele vai falar aqui um pouquinho mais para frente, nos versículos para frente. Mas isso mesmo, Ângela. E aí, fazendo essa referência a esse corpo espiritual, a gente vai lá nas questões, né, de 93 a 95 do Livro dos Espíritos, e fala lá da questão do perispírito. Isso, que é muito importante a gente ler essas questões aí também, tá, gente? 93 a 95. A questão 100 também eu trouxe aqui. 100 não. 101, 102. Que vai tratar também da evolução. Isso, importantíssimo, tá? Marquem aí, porque é muito importante para a gente poder interpretar isso aqui. Desculpa, o que, Sidney? De qual livro? O Livro dos Espíritos. A questão de 93 a 95 e a 100 também. Embora, daí para frente. Vai embora aí. Vai até a escala espírita lá. Ok. Então, vamos lá, gente. Vamos com calma mais uma vez, tá? Semeado o corpo psíquico, ressuscita o corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está trabalhando com a lógica.
Se tem um corpo psíquico, lógico que tem um corpo espiritual. Então, o que Paulo está fazendo? Ele está fazendo uma subdivisão. Ele está dividindo os corpos em dois. Ele está se concentrando no corpo do ser humano. Por quê? Porque todo mundo tem um corpo terrestre. Tá? Ele tem um corpo terrestre. O celestial, ele está dividindo em dois, que é o anímico e o corpo pneumático. O anímico é o psíquico e o pneumático é o espiritual. Então, ou seja, a gente tem o corpo terrestre, tem o perispírito e tem o espírito. Para Paulo, como que é isso aí? Corpo terrestre, anímico e corpo espiritual. Eu vou falar de novo, tá, gente? Olha só. Doutrina espírita. Temos o corpo, nós somos uma tríade encarnado. Corpo físico, perispírito e espírito. Ok? Então, Paulo está trabalhando nessa tríade. Corpo físico, perispírito e espírito. Na nomenclatura de Paulo, que Paulo não tinha essa nomenclatura, como que ele faz? Corpo físico é o corpo terrestre. Anímico é o perispírito. Tá? E o corpo espiritual é o espírito, é o perispírito celeste. Tá? É o perispírito celeste. Então a gente tem um anímico, que é o perispírito, ou pode ser chamado psíquico também. É o que ele está colocando aqui. Se há um corpo psíquico, há um corpo celeste. Ou seja, se há um corpo anímico, se há um perispírito, há um corpo celeste. Há um corpo espiritual. Tá? O perispírito celeste, vamos falar assim, é o corpo da ressurreição. O perispírito celeste, esse corpo espiritual, ele é o nosso estágio final de ressurreição. Entendeu? Esse que ele está trabalhando aqui. É o perispírito, vamos dizer, depurado, né? Totalmente. Último estágio. É. Último estágio. Tá ok, gente? Eu tô indo com calma. Mas se vocês não entendi, repete. Eu tô indo com calma. Tá? Por quê? Porque agora a gente vai ter que entrar na doutrina espírita para a gente poder entender mais o Paulo. Tá? Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, é uma dica que eu sempre dou para vocês. A gente está estudando Paulo, mas deixa aí os livros da codificação do lado, bem pertinho, porque tem hora que eu vou falar do livro dos Espíritos, do Evangelho, da Gênesis, a gente puxa aí. Então, quem estiver aí perto, quem quiser anotar, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. O capítulo 4 é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só. Então aí, nós vamos no item 24. Tá? Ô Magda, acho que tá dando ruído o seu áudio aí. Tá dando uns barulhinhos. Aí, melhorou. Então vamos lá, de novo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 24. Ok? No item 24 tem uma pergunta que fala assim: quais os limites da encarnação? Quais os limites da encarnação? Quem vai responder é o Espírito São Luís. Olha só a resposta dele. A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Evolução. Ok pra gente. Tá? O envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Ou seja, quanto mais evoluído, mais esse envoltório denso vai ficando sutil, 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 sutil. Então, ele está falando aqui do corpo físico. Quanto mais evoluído, se você pegar os corpos um pouco, não no mundo celeste, tá? Mas no mundo regenerado sênior,
né? Porque eu vou usar até um linguajar que o Haroldo utilizou em algumas lives dele, que eu achei muito adequado para poder explicar para a gente aqui. Nós somos um mundo de prova e expiação sênior. Por quê? Porque a gente já passou pela infância, pela juventude, hoje a gente é um adulto. Nós estamos prestes a entrar no mundo de regeneração mais infantil, mais júnior, vamos dizer assim, nessa escala, mais júnior. Já existem mundos que estão regenerados, estão sênior, já estão lá no final do processo, indo para mundos ditosos. Então, se você pegar essa escala dos mundos, o corpo físico vai cada vez ficando mais sutil também. Tá? Continuando a resposta de São Luís. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto. Olha só, estamos falando de corpo físico. Menos pesado, menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano. Em grau mais elevado, ele é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se grau a grau e acaba por se confundir com um perispírito. Observaram como que é a evolução do corpo físico até que ele não precisa mais e vai virar um perispírito. Então, na escala dos mundos, também está intrínseco a escala de evolução do nosso corpo físico. Nosso corpo físico atende à escala dos mundos. Por quê? Quanto mais depurado for o planeta que nós tivermos, mais depurado vai ser o nosso corpo também. Até que passamos para mundos mais elevados e ele vai ser quase fluídico. Vai se transformar, vai se transformando, vai se transformando. Então, o que ele está descrevendo aqui, o São Luís, é uma jornada do espírito até o mundo ditoso. Por quê? Porque no mundo celeste eu não tenho mais isso. No mundo celeste eu não tenho mais isso. Nosso corpo é mais elaborado do que o homem primata. Vocês concordam? É mais elaborado. O nosso corpo é muito melhor do que o homem primata. Evolução do nosso planeta. Tá? Nosso corpo vai evoluindo, nosso corpo vai se elaborando, nosso corpo vai se purificando à medida que nós vamos nos purificando também. Que o mundo vai se purificando também. Ou seja, ele vai ficando menos material. Menos material. Tá? Fala, Deli. Uma dúvida. Aí nessas vai ficando sutil, mas ainda é perispírito? Eu posso dizer que possui um perispírito nesse mundo celestial? Possui perispírito. No caso Jesus, que às vezes as pessoas questionam se tem, mas aí diante disso aqui me veio essa reflexão. Ele é espírito puro, mas ele tem um perispírito. Como que ele vai se apresentar? Ele tem que moldar. Ele tem que moldar aquilo ali. O espírito a gente não sabe, a centelha divina, o que é? Alguém sabe o que é? Alguém já viu? Alguém consegue dizer o que é uma centelha divina? Não sei. Mas para dar forma a essa centelha divina, a gente tem que ter. Tem que ter algo para poder moldar. Embora seja muito sutil. Muito sutil. Entendeu? Tá bom. É o corpo do espírito. Exatamente, o corpo do espírito, Né? é o perispírito É o corpo sutil. do espírito. Isso aí. E vai ser sempre consequência, né? O espírito evoluindo reflete no perispírito, que vai refletir no corpo físico, né? Exatamente. E para responder a sua pergunta, Delisete, ainda no item 24, olha só o que o São Luís vai falar. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos, ou seja, aquele espírito se depurou completamente. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhe ficam presos como nos mundos inferiores. Ou seja, esse espírito, Cristo, né, os Cristos, eles não estão presos a mundos.
Está falando aqui, o estado de desprendimento que se encontra lhes permite ir a toda parte onde os chamem. Como funciona isso? Não sei. Não sei. Mas São Luís disse, é porque ele consultou, ele teve acesso a essas informações. Está na codificação. O como nós não sabemos. Vamos chegar nessa compreensão. Então, o perispírito vai se depurando até se tornar um perispírito celeste. Né? Quando a gente fala do corpo, da ressurreição, do corpo celeste, coloca aí junto o perispírito. Tá? O perispírito. Paulo falou muito em Romano em corpo da glória. Né? E o corpo da glória é o corpo dos habitantes do mundo celeste. Então, o que o São Luís está fazendo aqui? Ele está fazendo essa descrição até a nossa ressurreição. É isso que ele está fazendo. Se você pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se você estiver com ele aberto aí, você faz uma chavinha e fala assim, ressurreição, por Paulo. É isso que São Luís está fazendo aí. Tá? Corpo totalmente depurado, corpo celeste, ressuscitado, por Paulo. Corpo ressuscitado, corpo celeste, perispírito, totalmente etéreo, totalmente depurado. O que é para Paulo? Ressurreição. Para isso é preciso o quê? A evolução. A transformação. A transformação. E é mais ou menos isso que ele vai fazer no versículo 45. Mas eu ainda não vou entrar no versículo 45. Só para a gente, né, ir com calma aqui. Então, assim, semeado o corpo psíquico, o anímico, eu vou colher o corpo celeste. Então, por isso que eu falei lá na mensagem de Emmanuel que nós somos uma semente também. Nós somos uma semente. Tal qual a mensagem de Emmanuel colocou lá, que ela não estacionou, ela rompeu os obstáculos, ela fez influência da luz, ou seja, ela se transformou. Nós não somos árvores prontas. Nós não somos árvores ainda frutificando completamente. Nós estamos ainda um galinho, mas começamos o quê? Com a semente lá atrás. Um dia nós vamos colher, um dia nós vamos ser essa árvore. Nós vamos ser. Quando? Por Paulo na ressurreição. Por isso que no versículo 45, ele vai falar... Oi? Só um pouquinho. Estou pensando. Jesus, mesmo encarnado, o perispírito dele não era psíquico, já era espiritual, já era o perispírito, sim. celeste. Ele foi adensando para poder encarnar. Mas mantendo como se diz, era denso em matéria, mas em evolução, tanto que ele não adoeceu. Por quê? O perispírito dele não tinha como passar para a matéria deformidades. Mentalmente... Ele não possuía isso. Então, o perispírito dele encarnado já era diferente do nosso. Sim. Com toda certeza pode afirmar isso aí. Com toda certeza. Tanto é que ele teve que adensar. Ele teve que constituir, transformar e adensando, porque assim, se saísse... Opa, tem um áudio aí bem... Acho que é da Valéria aqui. Se ele saísse das esferas mais altas, onde que ele está, para poder encarnar, como que seria isso? Não conseguiria. Ele ia destruir a matéria. Ele ia destruir o corpo. O corpo não ia conseguir conter ele. Por isso que ele teve que vir, né, paulatinamente, descendo as esferas, para ir adensando, Numa maneira, a gente usou bastante uns exemplos bem práticos assim. Eu vou utilizar mais um. Né? A mãe do André Luiz não conseguia entrar nas esferas onde o André Luiz estava. Ela não conseguia.
Ela não conseguia. mas Porque seria. ela de uma esfera para outra, ela não conseguia. Ela poderia, ir adensando. Ia adensando. Mas ir lá, como a Aniceto não, Clarencio, como Clarencio fazia, ela não conseguiria fazer isso todos os dias. Ela não conseguiria. Pegando a mensagem do Emmanuel, cada semente precisa de um solo próprio. Então, Né? então assim, seria, entendeu? O perispírito, é por isso que ela pediu para quem? Para o Clarencio. Clarencio já estava ali no nosso lar, conseguiria ir e vir tranquilamente. Ela teria mais dificuldade para isso aí. Teria mais dificuldade. Ok? Então, assim, quando ele coloca aqui no versículo 45, e eu vou falar bastante dele, mas eu já vou ler, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão tornou-se espírito que dá a vida. O primeiro Adão é o Adão. É aquele primeiro Adão lá. E quem que é o último Adão? Jesus. Cristo. Isso aí, Jesus. O último Adão. O último Adão, vamos dizer numa linguagem evangélica, ele é o bem-aventurado. Ele passou por tudo. Nós seremos bem-aventurados. Nós seremos moradores de mundos celestes. Para isso, temos que nos moldar a Cristo, que é o nosso guia. Por isso que a função grande do Evangelho é de transformarmos-nos num bem-aventurado, transformarmos no espírito puro. Isso a gente tem que, ainda no nosso estágio, temos que utilizar da religiosidade. É isso que Paulo que está interessado. Por isso que Paulo ele fala assim: eu prego o evangelho da ressurreição. Por quê? Ele prega um evangelho que você tem que se moldar a Cristo para ressuscitar lá na frente. A gente, pessoal, tem que entender a essência da mensagem de Paulo. A gente tem que entender. E essa frase de Paulo, ela é muito importante, que a gente estudou lá atrás e agora a gente está vendo aqui. Olha como que ela faz todo o sentido. Eu prego o evangelho da ressurreição. Porque ele quer que nós nos transformemos. Transformar num bem-aventurado. Se você for olhar o Jesus, tá nos 4 evangelhos, ele não fundou nenhum movimento religioso. Ele não fundou nenhum movimento social. Ele veio para quê? Ele veio para fazer salvação, ele veio para salvar. Ele veio para te transformar. Ele é o Cristo, ele é o Salvador. Como que ele fala? Como que a gente costuma falar? Ele veio tirar o pecado do mundo. Através do quê? Da sua mensagem e da nossa aceitação. É porque o Adão transmitia a morte, o primeiro Adão. E o segundo... E Jesus agora é o vivificante. É isso aí. Ele vem trazer a vida. A vida vem trazer a vida. Ele vai trazer a vida. Né? Então, esse corpo espiritual é o corpo da ressurreição. Lembrando mais uma vez, nós já falamos aqui, Paulo viu Jesus. Paulo viu Jesus, o Espírito. Viu lá, Jesus ressuscitado. Puro. Em seu corpo o quê? Espiritual. Né? Então nós falamos, né? A ressurreição é o quê? É a última encarnação, aonde, numa linguagem bíblica, você vai se transformar no espírito bem-aventurado. Tá? Na questão 170, a gente leu semana passada, não foi? Do Livro dos Espíritos? Você se lembra? A gente leu a 170, que ela dá 2 respostas, espírito puro e espírito bem-aventurado? A gente leu, acho que a gente leu semana passada. Leu, Marília? Eu acho que a gente leu. Leu não? Leu não? Deixa eu pegar aqui. Olha só, aqui ó, 170. O que torna... A gente leu a 166. Ah, tá. Então, vamos colocar 170 aqui também, porque ela é importante. Que, olha só o linguajar dela. O que torna o espírito na sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Olha a linguagem que os espíritos estão utilizando. Espírito bem-aventurado. O que torna o espírito depois? Espírito bem-aventurado.
A segunda resposta é espírito puro. Então, a bem-aventurado é um termo que está no Sermão da Montanha. É um termo evangélico. Ele está usando uma palavra, ele está usando um termo que é um termo evangélico. Que é um termo evangélico. Tá? Então, olha só. Só para a gente jogar um pouquinho mais de luz de doutrina espírita. Vamos com calma. É a questão 112 de O Livro dos Espíritos. 112. 112. Ele fala o quê? Os caracteres dos espíritos puros. E os espíritos colocam assim, ó, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Eles não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Não estão. Coloca lá, ó, são mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam pela manutenção da harmonia universal. Espírito crístico. Tá aí. O Haroldo usa, né, o segundo Adão, que é Jesus, né, é o espírito puro, o celestial, Sim. né? O bem-aventurado morador do mundo celeste. Do mundo celeste. Jesus, você não está no espírito celeste porque ele é governador do nosso planeta. Mas ele é um crístico. É o sênior, né? Ele já é o... Sim, sim. Então, assim, só para completar, a segunda ordem é de bons espíritos, que se vocês quiserem anotar aí está na questão 107, tá? E a terceira ordem é a nossa ordem, né? A nossa ordem da desordem, né? Espíritos imperfeitos. É a questão 101. Então a gente tem os caracteres aí. Tá? É uma discussão muito boa também. Só abrindo um parênteses aqui, eu acho que é até relevante que o próprio Haroldo levantou também numa live dele, é a condição da espiritualidade de Maria de Nazaré. Uma questão muito interessante que ele levantou. E eu concordo com ele, pelos estudos, que ele coloca que Maria já é um espírito puro. Que Maria seria um espírito puro. Que Maria seria um espírito capelino. Um espírito já puro, que veio das esferas mais altas. Por quê? Porque lá no Boa Nova, no capítulo 30, no último capítulo da Boa Nova, Jesus, quando vai visitar Maria, né, lá, não encarnado, isso depois dele ter sofrido todo, vamos dizer assim, com corpo espiritual, com corpo celeste, ele se ajoelha aos pés de Maria e fala que no seu reino ele é a rainha. Opa! Como que um espírito puro chama um outro espírito que no reino dele é a rainha? É o mesmo nível. É o mesmo nível. Então, suspeitamos que Maria já era um espírito puro naquela época. Acreditamos que ela está na primeira ordem. Possivelmente numa encarnação de missão para receber o Messias, para receber Jesus. Fecha parênteses. É uma boa provocação, é uma boa colocação. É um bom nó na nossa cabeça. Mas é bom a gente dar nó na nossa cabeça. É um nó muito interessante pra gente. Joelma, quando você for deitar, você fica pensando nisso. Você fica tentando desdar esses nó, Maria, Espírito Puro, mas como isso foi? E José? Né? Coitado do José. José não era nem Espírito Puro, tadinho dele. Rezo muito pra José, tadinho. Subjugado. Então temos aí, gente. O corpo anímico é diferente do corpo espiritual, o corpo psíquico é diferente do corpo espiritual, tá? Eu acho que a gente, nisso, tem alguma dúvida? Estamos ok. Anotaram tudo aí, tá? O corpo espiritual, o corpo da ressurreição. A ressurreição é a última encarnação, ok? Tá? Por que Paulo fala... Por que Paulo está falando do corpo espiritual? Porque Paulo quer ampliar o nosso horizonte.
conforme eu falei um pouquinho mais lá atrás, será que Jesus saiu lá da sua governadoria do planeta para vir encarnar e fundar uma religião? Não. Jesus veio mais do que isso. Ele não caberia dentro de uma religião. A maioria acredita que ele fundou religião. Mas ele é muito mais que isso. Ele é muito mais que isso. Ele não veio fundar religiões de jeito e maneira. Jesus quer te transformar em espírito puro. Jesus quer transformar a Terra em um mundo celeste. 2 grandes objetivos de Jesus. É te transformar. É nos transformarmos. É transformar todo o planeta. Isso é o reino de Deus, que ele falou para Hanan. Está lá no capítulo 3 do Boa Nova de Novo. Galileu, o que você veio fazer aqui em Jerusalém? Eu veio implantar o reino de Deus. Eu vim a mando do meu Pai implantar o reino de Deus nos corações dos homens. Essa é a missão de Jesus. Está aí. Ele não veio fundar religião nenhuma. Ele veio implantar o reino de Deus no coração dos homens. Está vendo? Então, e você falando tanto em ressurreição, a gente não pode esquecer a questão 1010, né? O dogma da ressurreição da carne boa. Será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Você tem condição de ler um trechinho da resposta? Como quereríeis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, essas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas porque as tomam ao pé da letra. Exata. Aí, gente, ao tomar o pé da letra, os espíritos estão falando. É o que a gente está falando aqui desde o início do estudo Paulo. A gente não pode pegar nada ao pé da letra. Olha só o que Jesus virou e falou assim. Qual que é o título do livro de mensagem que a gente está lendo? De Emmanuel. Qual que é? Palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Jesus falou, as minhas palavras são palavras de vida eterna. Então ele está falando o que, gente? Para o nosso espírito imortal. Se ele está falando para o nosso espírito imortal, a gente não pode pegar nada ao pé da letra. É para o nosso espírito. Eu não sei se você anotou, mas assim, o Haroldo falou muito sobre isso também. Que quem espírita que fala que não existe ressurreição é porque não leu Kardec. Né? Tá aí a questão 1010. 1010. Evangelho. Só fala que aí, isso, Maria, aí você tem que entender o que é ressurreição. Tá? Porque as outras vertentes religiosas, elas têm um conceito. Mas vocês estão observando, e nós todos estamos estudando aqui, já tem 2 semanas, que esse conceito de ressurreição ele é muito mais amplo do que a gente pensava. Ele é muito mais espiritual. E olha só que lindo, quando ele vira e fala assim, né? As minhas palavras são palavras de vida eterna. Aí você coloca um outro dizer de Jesus. Tudo que aprendi do Pai eu vos ensinei. Então ele está trazendo as mensagens lá dos mundos maiores para nós, porque ele aprendeu com o Pai. Ele aprendeu na fonte. Entendeu? Nem sei mais onde eu estou agora. Eu acho muito interessante essa construção da carta do Paulo, porque ele começa falando lá no início das regras, né? Do corpo, do sacrifício, quer dizer, ele começa lá do mundo terrestre, do dia a dia, vai passando pela questão dos dogmas, dos dons, né? Então ele já começa digamos assim, a construir uma visão espiritual para aqueles coríntios lá tão arraigados à matéria, e até ele chegar. E eu estou aqui imaginando, na minha parca imaginação, a carinha deles olhando para o Paulo, olhando não, né? Escutando a carta, pensando assim, com mais nó na cabeça do que a gente está. Mais ou menos a carinha que vocês estão agora. Não, acho que mais até. Porque a gente ainda tem uma base de Kardec, eles que não tinham.
Entendeu? Mas eu acho assim, interessante essa construção do Paulo, porque ele foi chegando nisso aos poucos. Uhum. Porque é uma verdade muito reveladora, né? É Muito. muita coisa para eles entenderem. E se Então ele você. foi trabalhando isso. E a gente estava até comentando aqui antes do estudo, quem chegou percebeu que a gente estava fazendo aqui uma resenha mais meio espiritual, de que Paulo está ouvindo isso de Estevão, que está ouvindo isso de Abigail, que está ouvindo isso de Jesus. Então a gente fecha o círculo com a mensagem do Cristo. O evangelho que ele fala, que é de se transformar, o evangelho que ele veio para nos colocar, que ele ouviu do Pai, que as palavras dele são vida eterna. E aqui a gente está tendo um complemento do que o Cristo, naquela época ali, já não podia falar para a gente. Aqui é um complemento. É um complemento aqui. Existe, gente, no prefácio do Evangelho, fui longe agora, no prefácio da Evolução em Dois Mundos, no prefácio do livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, Emmanuel vai comentar da evolução do perispírito. Por que eu vou voltar nesse ponto? Porque a gente está falando da semente. Da semente. E Emmanuel vai comentar essa evolução. Então, se você pegar o Evolução em Dois Mundos, o prefácio, Emmanuel que está prefaciando o livro de André Luiz, ele fala assim, ó, escrevendo acerca do corpo espiritual que Allan Kardec denominou perispírito, olha só, Emmanuel pegou o termo lá de Paulo, porque ele está comentando o versículo 44. Escrevendo acerca do corpo espiritual que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe André Luiz traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo dissociação dos princípios que estruturam com o fim de equacionar debatidos problemas de filosofia. Ou seja, não vamos discutir se o perispírito é assim, se ele tem molécula tal. Não. Ele vai falar o seguinte: desde tempos remotos, a humanidade reconheceu a existência como organismo sutil, mediador plástico, entre o espírito e o corpo carnal. Então Emmanuel depois continua descrevendo, né, os sábios da ciência e da religião tinham ideia do corpo espiritual, mas não sabiam. E olha como que o Emmanuel encerra esse prefácio. O apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou convincente: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Lembrando que a tradução do Emmanuel é de Almeida revisada, tá? A gente está na BJ. Então, é o mesmo esquema. Continua Emmanuel. Nessa preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser, e dentro dela o corpo físico e o corpo espiritual, como veículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus. Depois dê uma lida lá no prefácio. Filogenética é o estudo das relações entre diferentes grupos de organismos e o seu desenvolvimento evolutivo. Uhum. Então, essa ideia da semente, gente, ela é antiga. Paulo pegou isso lá da Gênese. Então, voltando aqui para o nosso versículo 45, né? Esse corpo anímico, esse corpo psíquico, ele é perecível. Ele é o corpo do primeiro Adão. Ele é mutável. É uma semente que está germinando. Agora, o corpo espiritual é o corpo celestial. É o corpo dos espíritos puros. Ok? Alguém deseja fazer alguma colocação? Tá bom? Não tem jeito, gente. A gente tem que falar disso aqui. Entendeu? Então, assim, continuando o capítulo 35, né? 45, onde ele está falando do primeiro e do segundo Adão. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou alma vivente. Quando ele traz alma vivente, ele está falando do livro Gênesis. Gênesis da Torá.
Gênesis bíblica, tá? Gênesis. Ele está falando lá. Capítulo 2, versículo 7. Ótimo, Jane. Obrigado, que isso nem eu tinha anotado. Nem anotei isso aí. Fala de novo, Assim, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Tá. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Aí. Tá na referência da BJ, sem querer. Tá na referência da BJ? Tá bem douradinho. Ah, tá, obrigado. Então, assim, você vê que o Paulo está trazendo conceitos da Torá. Tá? E o último Adão, que é o espírito que dá a vida, é o espírito vivificante. Tá? Então, se a gente for colocar, vamos trabalhar nesse primeiro Adão, que está lá em Gênesis, que o Adão em hebraico é Adamar, que significa argila vermelha, barro vermelho. Se a argila é um barro, o que acontece? Ela se molda. Ela se molda. Que tudo na verdade aí, a história de Adão e Eva é uma parábola, né, gente? Isso aqui eu não preciso nem colocar para vocês. Tá? Isso é uma parábola. Uma parábola. Então, o que Deus formou com a argila? Ele formou Adão e Eva. Ele formou o ser humano. Formou o gênero ser humano. O que ele fez antes? O ser humano foi o último a habitar o planeta. Ele criou a planta, ele criou os animais. Tá? Deus criou tudo e o último foi o ser humano ali. Então, o bonequinho de argila, ele chamou de quê? De Adão, de Adamá, que é o ser terrestre. Ele moldou da argila e o que vai acontecer depois que ele fala? Ele volta para a argila. Não é pó, é argila. Tá? É o molde. Então, todo mundo que está encarnado foi moldado na argila do primeiro Adão. O molde tinha vida. E agora nós temos que nos moldar no molde do segundo Adão. Ô Sidney, só um trechinho aqui do Bacon que ele fala lá no livro dele lá, o primeiro Adão e o último Adão. Enquanto o primeiro Adão transmitia a morte aos seus descendentes, o último Adão foi feito um espírito vivificante. Adão e Cristo diferem aqui não como aquele que comete o pecado e aquele que elimina o pecado, mas respectivamente como o homem rudimentar e um homem aperfeiçoado, com um físico adequado a cada um deles. Adão foi o fundador da raça humana, enquanto Cristo deu início à nova ordem de homens, os homens espirituais. Muito bom. A natureza final e verdadeira da vida espiritual produzida por Cristo é a vida ressurreta. Muito bom. Muito bom, excelente. Não é um livro espírita, detalhe, Não né? é um livro espírita, ele é um comentarista bíblico, tá, gente? Ele é um comentarista bíblico. E ele escreveu muito parecido com o que nós estamos colocando aqui. Totalmente espírita. Né? Para vocês verificarem, gente, que esse conhecimento que nós estamos colocando aqui, a doutrina espírita nos ajuda bastante. E sem a doutrina espírita, existem comentaristas, estudiosos que chegam na conclusão que a gente está chegando, tá? Eles chegam nessa conclusão. Só que eles não têm muita voz. Eles não têm voz na religião deles. Eles são abafados. Existe um comentarista, eu já mencionei isso para vocês, chamado Champlin. Existe até uma entrevista dele no YouTube, ele é muito boa, ele já desencarnou. E ele, praticamente, ele foi banido da religião dele, por o que ele falava, porque ele passou a estudar a doutrina espírita, ele viu que tinha muito conceito de Allan Kardec dentro dos evangelhos. E no livro dele, nos 12 livros que ele fez de comentarista bíblico, a gente vai encontrar algumas falas espíritas, a gente vai encontrar termo espiritismo, a gente vai encontrar muita coisa de imortalidade da alma ali. Ele é um excelente... quem quiser ler mais dele, naquele site que a gente estuda lá do NEP, tem os comentários dele. Tem os comentários dele, está lá livre. Está lá livre. É só acessar lá, bater o versículo lá, que você vai ver os comentários dele. Eu tenho os livros dele. Eu consulto muito ele. Para mim, ele é o top. Você falou assim, Cid, quem que é o comentarista melhor que tem de interpretação? O Champlin. Eu tenho os livros dele. Então, voltando aqui para a nossa interpretação, né?
A gente estava aí falando de Adão, toda a Bíblia ela tem que ser interpretada com conteúdo espiritual, a gente tem sempre que tirar o espírito da letra, a própria criação é uma parábola, tá? Então, ok. O primeiro Adão é a forma encarnada. É o que ele está falando aqui, é a encarnação do espírito. Tá? E o segundo Adão, que é o que dá a vida, que é o vivificante. É onde nós estamos sendo moldados agora. Por isso que os Espíritos falam na 625 que é o guia e modelo. Por quê? Porque Deus moldou da argila o Adão. Agora o que Deus vai fazer? Pegou o Cristo e temos que ser dentro da forminha do Cristo. Por isso que o termo modelo não veio à toa dos Espíritos. Não veio à toa. Ele veio lá, do molde que Deus fez. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Isso aí. Continuando aí, né? Então, Paulo está fazendo o raciocínio do primeiro do Adão, acho que falamos do Adamá, acho que a gente já dá para pular para o 46. Tá? Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. Gente, o que ele está falando aqui? Que vocês conseguiram interpretar aqui? Eu consegui entender que aí, muito claro, é a transformação. A transformação, a evolução. Essa é a evolução. Evolução. Então, Isso aí. Tá? A vida humana começa com o físico, primeiro. Para depois evoluir e atingir o espiritual. Não vem primeiro o espiritual. Primeiro vem o psíquico, o anímico. Depois vem o espiritual, o espírito puro. Exatamente. Tá? Evolução. Continua a ideia do primeiro Adão, que significa o primeiro ser humano que vai ser regenerado. A ideia de regeneração pode marcar aí. Está nesse versículo 46 aqui. A ideia de regeneração. Depois vem o espiritual. Como? Regenerado. A ideia aqui. O último Adão regenera o primeiro Adão. Está aqui. Se vocês querem ler, mais saber sobre a regeneração, é o último capítulo da Gênese, tá? De Kardec. O capítulo 18, são chegados os tempos. Tá? Se vocês querem saber mais, leiam esse capítulo, que é muito interessante. Inclusive, até pesquei algumas coisas da regeneração aqui. Tá? No item 6, ele fala que os tempos não vai ter uma mudança parcial, mas é uma renovação do íntimo do ser humano. As crenças vão ser substituídas por crenças novas. E que a gente, no meio de tanta tecnologia, de tanto progresso, a gente está sentindo falta de uma coisa. Aspecto moral. Kardec coloca isso no último capítulo da Gênese. Nós estamos sentindo falta de alguma coisa. E esse alguma coisa é a moralidade. Vamos colocar entre parênteses, Cristo. Estamos sentindo falta de Jesus. De Jesus. Estamos numa evolução sem fim. Cada hora aparece uma coisa. Quem acompanha as notícias aí viu que a China derrubou o ChatGPT dos Estados Unidos. Mais uma inovação que apareceu aí. Mais uma coisa. E eu já fui lá pesquisar esse DeepSeek aí. O que é aí? Tem que estar por dentro. Ou seja, cada hora aparece. Mas o que a gente precisa? De moralidade. Temos hoje a maior tecnologia de todos os tempos, em tempo recorde. E temos recorde de suicídio, recorde de transtornos morais. Né? Precisamos mais do que nunca do exemplo da vida do Evangelho, da pregação da vida, desse Espírito que vivifica. Precisamos desse Evangelho vivo. No item 27 da Gênesis ele vai falar da geração nova. O item 33 ele vai falar da regeneração da humanidade. Tá? Então, gente, para Paulo, tornar cristão é muito mais que uma religião. Sinto muito. Para Paulo, tornar cristão é muito mais. Não é você só ser cristão. Para Paulo, é uma transformação. Paulo quer que nós nos transformemos. Paulo quer a transformação do ser. Tanto é que ele vem falar
Quem aceitou o Cristo, nova criatura é. Ou seja, está no processo de regeneração. Quem aceitou o Cristo, nova criatura é. Ele não vira e fala assim, quem aceitou o Cristo é cristão. Não. Quem aceitou o Cristo, nova criatura é. Perceberam que é muito profundo? Desculpa. Ele deixa isso muito claro, nós vamos chegar lá no 51. Acho que hoje a gente não chega, não. Eu acho que hoje a gente não chega, não. Então, para Paulo, você seguir o Cristo não é você estar fundamentado dentro de uma religião. É você se transformar para Ele. Tá? Então, por isso que Kardec coloca lá no último capítulo da Gênesis os flagelos humanos, o quadro, ele coloca todo o quadro da regeneração da humanidade, né? O momento de turbulência que nós estamos passando está lá na Gênesis, Kardec está falando isso. É um choque de ideias que a gente está vivendo agora no momento. Pessoal, existe uma harmonia entre Kardec, entre o Novo Testamento e entre a Bíblia hebraica. Existe uma harmonia desses três aí. Olha quantas vezes nós estamos tirando o bem-aventurado, é uma linguagem bíblica que os Espíritos utilizaram. O molde, que nós falamos assim, guia e modelo, da onde vem o molde? Da Bíblia hebraica. Olha a harmonia que está circulando entre esses três conceitos, esses três livros. É muito grande. Vou continuar aqui, tá? O versículo 47 também é muito fácil de interpretar. O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem vem do céu. Gente, lógico isso aí, né? Primeiro homem proveniente da terra, né? Um veio da terra, o outro veio do céu. Isso aqui acho que bem claro pra gente. Acho que vamos pro 48. Tal foi o homem terrestre, tais são também os terrestres. Tal foi o homem celeste, tal serão os celestes. Ou seja, tal com um, tal com o outro. Tal terrestre, tal celeste, tal celeste. Tá? Então, esse celeste, que pra gente aqui é Jesus, ele vem ao encontro dos seus guiados. Ele vem ao encontro dos terrestres. Por isso que João vem falar que o verbo se fez carne. Por quê? Ele era celeste e se fez carne para a gente. Para quê? Para poder nos mostrar, para nos guiar, para nos modelar. É uma profunda prova de amor desse espírito crístico para com nós do planeta Terra. Mas, Sidney, mesmo você sendo um homem terrestre, você você também chega a ser celestial por conta dessa ligação que a gente tem com o Cristo. Fazer brilhar a vossa luz. A luz que habita a gente. A gente não é celestial na completude. Nós temos o germe do celestial. A semente que está evoluindo. Por isso que eu estou falando, nós não somos árvores ainda. Não somos árvores. Alguns são aquela árvore pequena, aquele bonsaizinho, tem uns na nossa frente, tem uns que estão saindo agora da semente, entendeu? Nós não somos árvores ainda frutíferas. Precisamos ainda um dos outros. Precisamos estar plantados um perto dos outros para a gente criar essa sintonia, essa sinergia aqui. Para nós nos ajudarmos nas vibrações, nas preces, né? Para a gente poder começar a crescer, não a frutificar, né? Seria a grande pretensão nossa falar que a gente vai frutificar. Mas às vezes a gente faz uma palestra, a gente faz um atendimento fraterno, a gente faz um atendimento no SOS e a gente deixa para a pessoa ali o quê? Uma frutinha pequenininha que a gente já aprendeu, mas que a gente próprio necessita. Muitas vezes a gente fala no atendimento fraterno e no SOS Express coisas que nós estamos passando que nós necessitamos. Olha como que é. Por isso que ele trabalha, a gente trabalha a semente. A semente, né? A semente. A semente.
o que a Jane falou, perguntou, se a gente pensar na semente, ainda não produzimos, né, igual a mensagem do Emmanuel, galhos, frutos, flores, mas na semente está todo o nosso potencial. Exatamente. Na semente está o potencial de produzir quantas milhares de laranjas que tem? Quantas milhares de maçãs que tem? Milhares, está aí o potencialzinho. Você pode pegar uma semente de uma laranjeira e falar assim, aqui vai produzir 100? Não. Infinitamente, ali tem um potencial imenso. Então, o potencial do Cristo está no nosso DNA. Gente, vamos parar aqui? Vamos. Ainda estamos falando aí do versículo 48. Paramos no 48, então? Sim. Tá ok, gente? Tá indo depressa, tá indo devagar, porque é uma mudança de conceito muito grande do que a gente vem estudando quando a gente pega a doutrina espírita e pega Paulo. É uma interpretação bem desafiadora, mas no fim a gente vira e fala assim, tem lógica isso aí, faz sentido. Faz sentido, entendeu? Quem tiver o livro Vinha de Luz, no 51 tem uma mensagem muito bonita que chama Transformação. É o Vinha de Luz, capítulo 158. Isso mesmo. Ok, gente. Marcaram aí, finalizamos. Ok. Jane, Oi. do versículo 5.1, né? Sim. 5.1. Tem mais na frente, tem 5.1 e tem 5.8. O versículo é 101. A mensagem do Vinha de Luz é que é 158. Ok. Verônica, você pode fazer a prece de encerramento pra gente, fazendo um favor? Faço sim. Deus Pai de amor e bondade, Jesus, o nosso querido mestre, modelo e guia, amigos espirituais que nos envolvem nesse instante, agradecemos pelas informações recebidas, pelo abrir de mente com relação às palavras de Paulo, pelas conexões que começamos a fazer e que nos traz conforto, sabendo que a providência divina oportuniza por diversos caminhos materiais que, conjugados, nos levam à nossa melhora íntima, à nossa realização pessoal, ao nosso progresso, ao nosso crescimento como seres espirituais. A falange de espíritos que se propõe a nos auxiliar é imensa. Que possamos tomar consciência disso e praticar aquilo que está ao nosso alcance para absorver todas essas informações e buscar sermos a cada dia pessoas melhores. Que possamos usufruir no decorrer desta semana de tudo aquilo que estamos aprendendo, colocando em prática. E que na próxima quarta-feira possamos estar aqui reunidos para aprender ainda mais com as cartas do nosso querido Paulo. O nosso agradecimento a ele e a toda a espiritualidade amiga que nos intui e que nos inspira. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Boa noite para todos. Boa noite.